Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E neste vídeo nós vamos fazer o nosso upload de arquivos, tá bom? Então, assim pessoal, eu vou começar corrigindo um um esquecimento que eu fiz da aula passada, né? Que é colocar o nome da categoria debaixo de cada imagem, tá? Da nossa categoria. Então, para começar, eu vou excluir todas estas imagens aqui, porque elas não vão mais servir para nós. Nós vamos deixar apenas essa aqui que vai servir de exemplo, tá? E aí eu posso colocar aqui a minha div, certo? Só com o nome da categoria. E eu vou fechar aqui a minha div, tá bom? Isso daqui reflete apenas no texto aqui que fica embaixo da imagem, tá certo? Se nós repetirmos aqui essas divs, vai dar na mesma coisa que nós tínhamos feito anteriormente, apenas com o diferencial do nome da categoria aqui embaixo, tá bom? Então, vou desfazer, ok? E agora, pessoal, nós vamos criar a nossa tabela no banco de dados que vai ter o cadastro das nossas categorias, tá bom? Então, vou apenas criar aqui uma tabela chamada categorias, com 5 colunas, mas nós só vamos usar 3, tá? Então, aqui nós vamos ficar com o ID. Vamos lá, índice primário, autoincremente. Vamos colocar aqui o nome e o nome underline arquivo. Vão ser apenas essas 3 colunas que nós vamos acrescentar aqui no nosso na nossa tabela, tá bom? Então, vou botar 50 caracteres aqui para o nome e 50 caracteres para o nome do arquivo. É só isso aqui mesmo, pessoal. Vou guardar e aí a nossa tabela categorias aqui está criada, tá? É isso aí, vamos para frente. E agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar, né, o cadastrar categoria. Olha só, nós já temos aqui o nosso visualizar todos. Ainda não fizemos, né, a busca das categorias no banco de dados, mas nós vamos fazer. Só que agora nós vamos partir para o cadastrar, tá bom? Inicialmente, pessoal, se não tiver o método post, eu vou querer que ele me mostre a view categoria barra cadastrar. E agora nós vamos criar esta view aqui, tá bom? Eu vou pegar como exemplo aqui o nosso usuário cadastrar, tá bom? Vou duplicar aqui ele, só que ele vai para a nossa view categoria, ok? Tá aqui o nosso categoria barra cadastrar. E aí nós vamos fazer algumas modificações aqui nessa nossa view, tá bom? Vou agora para o nosso cadastrar e ver como que tá lá. Olha só, cadastrar usuário. Nós vamos modificar isso aqui. Então, aqui na nossa view cadastrar, a primeira coisa que a gente vai alterar é cadastrar usuário para cadastrar categoria. Se tiver algum alerta, vai ser mostrado logo aqui. E esse nosso form, ele vai... Olha só, pessoal, nós vamos fazer um negócio interessante aqui, que é usar o help form, apenas para abrir a nossa tag form de forma correta. Olha só que legal. Então, vou abrir aqui o nosso PHP e vou dizer o seguinte, ó. Form, underline open, underline multipart. Porque o multipart, pessoal, ele é uma forma especial de formulário. Vocês vão entender o que isso aqui vai fazer, tá bom? E aí eu vou dizer para onde, para qual recurso esse formulário será submetido. Então, vou botar aqui categoria barra cadastrar. Ok? Eu vou apagar essa nossa abertura da tag form. Percebam que quando eu for carregar essa view aqui agora, ele pode dar um erro caso eu não tenha carregado o meu help form, o helper form, tá? Vamos ver aqui como ficou. Ó, simplesmente ele
já deu certo pra gente. Eu acho que já está carregado aqui o nosso helper. Vamos dar uma olhadinha. O helper não está carregado, mas vamos carregar, né? Para ficar da forma certa. Eu acredito que tenha sido alguma atualização do CodeIgniter que ele já carrega por padrão esse helper. Mas vejam, pessoal, que ele já criou aqui o nosso form de uma forma diferente, né? Ó, ele colocou a nossa barra URL, nossa base URL, concatenou com a nossa rota, né? E também ele incluiu, ó, esse enctype multipart form data, para que nós possamos fazer o upload de arquivos, tá bom? E ele ainda colocou esse accept charset para ter compatibilidade aqui com os caracteres, tá bom? Vamos lá, vamos para frente, ok? Tendo isso tudo funcionando, agora nós vamos deixar aqui o nosso input type hidden com name captcha para fazermos aquele sistemazinho de segurança que nós já temos conhecimento dele. E agora nós vamos colocar aqui, né, o nome da categoria, certo? Então vou mudar aqui o for, vou mudar o name, vou mudar o ID, vai ser apenas nome, ok? E o tipo desse campo vai ser do tipo text, que vai ser apenas um nome simples, né? Aqui o nosso set value vai mudar para nome e esse campo vai ser obrigatório, ok? A diferença agora, pessoal, é que nós vamos colocar um novo campo chamado imagem da categoria, certo? E o tipo desse input vai ser do tipo file, tá? E agora eu vou colocar aqui o for, o name e o ID para nome underline arquivo, que nem nós colocamos lá na nossa tabela quando nós criamos o nosso banco de dados. Eu vou tirar aqui o nosso placeholder e vou deixar o required para saber que vai ser obrigatório o envio de um arquivo, tá bom? E agora aqui no final nós temos o link aqui, né, para voltar, que no caso vai ser categoria / visualizar todos. E nós temos também o botão de submit, né, que é de cadastrar. Vamos ver como está aqui a nossa view. Vou dar um F5. E olha só o nosso formulário aqui, bem legal. Só está um pouco junto, né? Acho que é porque está faltando a classe que tinha antes. Deixa eu só conferir. Tenho a classe form horizontal. Então, eu vou adicionar essa classe, pessoal, que é até legal, né? Eu ensinar isso aqui para vocês, que nós podemos passar alguns parâmetros opcionais para esse método, tá? Então, eu vou botar aqui um array, ser igual a array. E aí eu vou colocar o índice class. E aí ele vai receber o nome da nossa class, que é o form traço horizontal, tá bom? E agora eu passo como segundo parâmetro desse método a minha variável contendo um array de configurações, tá bom? Então, quando eu der um F5 aqui, olha só, ele adicionou lá no meu class, vejam bem, aqui ele adicionou o class form horizontal nesse método do helper form, tá bom? Então, o que falta agora? Falta cadastrar, né? Ó, o placeholder aqui ainda está errado, hein, gente? Vou botar aqui nome da categoria. E agora vamos fazer as coisas funcionarem. Primeiramente, eu vou fazer alguns testes, né? Vou fazer o teste de quando eu submeter isso daqui, eu exibir as informações que eu tenho para trabalhar. Então, vamos lá. Quando eu clicar no botão Submit, ele vai enviar todos esses arquivos para essa minha rota, categoria / cadastrar. E claro, vai ter, né, o nosso post cadastrar. Então,
aqui no nosso controller nós vamos tratar isso. É justamente aqui, ó, na nossa rota cadastrar, quando tivermos o post cadastrar e o input post cadastrar foi igual a cadastrar. Fazemos aqui a nossa verificação do CAPTCHA, né? E redirecionamos o usuário caso tenha alguma coisa aqui. E aqui nós definimos as nossas regras de validação. Como nós só temos aquele texto lá, que é o nome da categoria, então eu vou apenas tirar aqui esses campos e adicionar apenas a validação de que o campo é obrigatório, tá? E aí, pessoal, depois que esse formulário validar, nós vamos trabalhar esses dados aqui, tá? Eu vou comentar por enquanto. Atenção, o formulário não foi validado. Só para podermos testar, tá bom? E aí, eu posso dar um var dump aqui no meu input post para vermos o que tem aqui. Então, vou dar um F5 e agora eu vou submeter aqui. Vamos tentar enviar sem um arquivo. Ó, ele fala para selecionar o arquivo por causa da nossa validação HTML5, né, do campo input. E aí, quando eu clico em cadastrar, olha só o que nós temos. Nós temos o CAPTCHA vazio, nós temos o nome da categoria e nós temos o botão cadastrar. Mas você pode me perguntar agora, cadê a imagem que nós selecionamos aqui na imagem da categoria? Eu vou explicar. Diferente dos campos dos inputs do tipo texto, a imagem da categoria não vem no post, ele vem no file, veja só. Ele vem na variável file. E agora sim eu posso fazer um teste e exibir as informações do meu arquivo enviado. Opa. Files. Aqui, tá bom? Aqui eu tenho todas as informações do meu arquivo enviado. Mas você também pode fazer outra pergunta. Aonde que o CodeIgniter vai entrar nessa jogada? E agora que eu vou te dizer. Nós vamos utilizar aquilo que nós aprendemos na primeira aula sobre o upload de arquivos, né? Que é a configuração da biblioteca e depois o envio definitivo do arquivo. Então, é isso que a gente vai trabalhar agora. Depois de validar aqui o nosso formulário, pessoal, nós temos aqui, né, o nosso nome da categoria dentro do nosso input post nome, né? Nós temos aqui o nome. Vou até comentar aqui, nome da categoria. Vou armazenar nessa variável para ficar um pouco melhor, já que já está tudo ok com o nome que eu defini para a categoria. Agora, eu vou trabalhar o upload do arquivo, coisa que é bem fácil, galera. Vamos lá. A primeira parte é configurar a biblioteca. Então, vamos lá. A nossa config upload _path, ela vai conter a seguinte informação: para onde vou enviar este arquivo. Aí você pode definir, né? Nós temos algumas constantes na biblioteca do CodeIgniter que facilita bastante coisa para a gente. Uma delas é o fcpath, que aponta para a pasta raiz do nosso projeto, tá? Então, nós podemos concatenar a pasta raiz com a nossa pasta assets. E dentro da pasta assets, nós podemos criar uma pasta aí para conter os nossos uploads, tá bom? Então, aqui em assets, eu vou criar uma nova pasta chamada uploads. Ok? E eu vou criar uma nova pasta chamada categorias, apenas para a organização aí das nossas imagens, tá bom? Das nossas categorias. Então, eu vou enviar essa imagem para assets /uploads
categorias, ok? E agora, pessoal, vamos configurar, olha só, é tudo muito intuitivo aqui no CodeIgniter. Nós vamos configurar os campos permitidos, né, os formatos permitidos de arquivos que vão poder ser enviados para essa pasta categorias. Como eu quero que seja só imagens, eu vou permitir JPEG. Pode ser também que venha JPEG com um E ali, tá? E eu vou permitir GIF. E vou permitir também PNG. São os formatos de imagem que vieram aqui na minha cabeça, tá bom? Eu poderia também determinar a largura máxima do arquivo, a altura máxima do arquivo. E também poderia permitir o tamanho do arquivo em si, né? Feita essas duas configurações, que são as mais básicas que nós podemos fazer agora, nós já podemos carregar a nossa biblioteca. Olha só, Desload Library. Podemos carregar a nossa biblioteca, upload, e passar essa configuração que nós acabamos de fazer. Tá bom, pessoal? Não inventem de criar essas configurações fazendo config igual array, tá? Porque se você fizer isso, você vai acabar removendo todas as outras configurações que o framework já fez, tá? Então, é isso daí. Depois de fazer isso aqui, de carregar a biblioteca, tudo que nós precisamos fazer agora é checar se this upload. Olha como é prático, pessoal. Precisamos saber se a biblioteca upload fez o quê? Upload. Ok? E só um minutinho que ainda tem um detalhe. E olha só, aqui no parâmetro dessa função, nós temos que passar o nome do nosso campo do tipo file, que é nome underline arquivo, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Nome underline arquivo. Tá bom? Feito isso, pessoal, se entrar aqui, o CodeIgniter já está te afirmando que a imagem já está lá. A imagem foi enviada para esta pasta final. Ok? E aí, o que nós fazemos depois de fazer o upload do arquivo? Podemos pegar, né, info arquivo, né, as informações do arquivo com o método this upload data. Ok? E aí nós podemos dar um dump aqui no nosso info arquivo e saber qual vai ser a informação que nós vamos pegar para organizar o nosso array. Para quê? Para ser cadastrado no banco de dados. O nome do arquivo que vai ficar lá no banco. Ok? Então, em caso de erro, nós podemos botar aqui no nosso... Podemos criar um alerta, né? Aqui, ó. Vou pegar como exemplo aqui esse alerta. Para informar que a imagem não foi enviada. Ele vai ser um class Danger. Categoria não foi cadastrada. Nós poderíamos também pegar um erro bem mais específico, tá, pessoal? Usando this upload display errors. Podemos botar aqui erros, tá? E aí, jogamos aqui junto na mensagem, só um BR para quebrar a linha, os nossos erros, ok? Deixa eu ver o que nós podemos fazer mais aqui para ficar bem completão. Vou apagar isso aqui. Vou apagar. E vamos testar, ver se vai chegar aqui no nosso vardump. Vou dar um exit para quebrar. E agora nós vamos testar, né, se está tudo funcionando. Vou colocar aqui o nome da categoria, teste. Imagem categoria, vou escolher a categoria. E agora eu vou clicar em cadastrar. Olha só, nós chegamos até
o nosso vardamp, pessoal, significa que a imagem foi enviada lá para a minha pasta. Vamos verificar. Ó, aqui, ó, o que está aqui, ó? A minha imagem. Percebam que a minha imagem, ela ficou com o nome do arquivo, né? E agora podemos cair no caso do seguinte: já pensou se eu envio um arquivo com o nome de um arquivo que já tem lá? Isso é bem complicado, né? Porque você não tem como saber se ele vai sobrepor ou se ele vai botar lá, né? Que nem no Windows, e ele bota o entre parênteses 1, né? Por padrão, eu acredito que ele sobreponha. Não, ele não sobrepõe. Acabei de checar aqui na documentação, na minha outra tela, e ele não sobrepõe, tá bom? Então, pessoal, para isso nós temos que botar uma configuração no nosso arquivo, que é para encriptar o nome do arquivo. E aí a gente acaba que saindo desse problema de arquivos com nomes iguais. Então, nós colocamos aqui encrypt underline name. E aí nós colocamos true. Ok? E aí o que vai acontecer quando eu fizer o upload do arquivo? Vejam bem, vou dar um F5 para fazer o upload da mesma imagem. Olha só o nosso file name aqui, pessoal. Ficou um md5.jpg. E se eu for ver lá na minha pasta, olha só como que ficou o nome do arquivo. Ficou o MD5, tá bom? Então vai ser esse nome aqui que nós vamos cadastrar no banco de dados, ok? Então, como nós já vimos aqui que nós precisamos do índice file name, que é o nome do arquivo, então eu vou apenas pegar ele do array para preparar para cadastrar no banco, tá bom? Então vamos lá. Nome arquivo vai ser igual a info arquivo, em qual índice? File underline name. Então, nós já temos o nome do arquivo e nós temos o nome da categoria. O que nós precisamos fazer agora é desload model, carregar o nosso model categorias, ok? E dizer categorias model, tá, pessoal? Categorias model cadastrar o quê? Minha categoria. Essa variável eu vou criar agora, tá? Então, categoria vai ser igual a um array. O que vai ter nesse array? Vai ter o nome, que vai ser igual ao nome que eu armazenei lá em cima, e a categoria, o nome do arquivo, né? Que vai ser igual ao nome do arquivo que eu acabei de pegar, pessoal. Tá bom? Tá aqui, ó. Apenas organizei o array para ser cadastrado no banco de dados, tá? E aí eu vou fazer a seguinte pergunta. E aí, cadastrou? Isso eu estou perguntando para o meu model, tá? Eu vou receber, né, o retorno. E aí eu vou verificar. If cadastrou. Eu vou poder gerar aqui uma mensagem de sucesso, dizendo a categoria foi cadastrada, ok? Vou pegar isso aqui. E no nosso else, nós vamos colocar essa mesma mensagem, porém nós vamos dizer que a categoria não foi cadastrada. Vou tirar esse BR aqui também. Eu acredito que seja isso, pessoal. Como nós ainda não criamos a categorias model, ele não vai conseguir passar para cá, tá? Então, nós vamos agora criar a nossa categorias model. Eu estou achando que a aula está um pouco grande. 24 minutos, mas tudo bem, né, pessoal? Vamos lá. Sem pausa é que é bom mesmo, que você vê aqui sem cortes como que o negócio funciona, para você não ter nenhuma sombra de dúvidas. É só ver direitinho como que eu fiz e fazer igual, tá bom?
Então, vamos lá criar o nosso model. Application, Models. Eu posso até pegar usuários model aqui como exemplo, duplicar para categorias, underline model. Aqui eu troco também o nome da classe para categorias, underline model. Ele vai estender de si iModel, né? E aí, pessoal, ó, como eu posso reaproveitar muita coisa. Vejam só, o nosso create usuário está bem aqui. No caso vai ser create categoria. Olha só, aqui eu vou mudar para dados categoria, tá bom? E aqui eu vou inserir aonde? Na tabela categorias. O que? Dados categoria. Se tiver alguma linha afetada, ele retorna true, se não, false, tá? Então, agora eu vou chamar este método lá no meu controller. Esses outros podem ficar aqui que nós podemos utilizar, tá bom? Esses aqui, get usuário, get usuários, nós vamos utilizar. Claro, né? Renomeando para o nosso contexto aqui de categorias. Então, aqui no cadastro categorias model, o nome do método é create categoria, ok? E agora, pessoal, nós podemos testar para ver se está tudo funcionando. Vamos lá? Deixa eu ver se eu não deixei o exit aqui. Não deixei, né? Então, é para funcionar tudo direitinho. Qual vai ser o nome da minha categoria? Teste. Escolho o arquivo. Vou escolher aqui o arquivo. Abrir. Cadastrar. Faltou alguma coisa aqui. Deixei o dump aqui em algum lugar. Tá aqui o var dump que eu deixei. Beleza? Vou botar aqui. Vamos lá fazer o teste final da nossa categoria. Cadastrar. Cadastrei. Ó, atenção, a categoria foi cadastrada. Vamos ver se no nosso banco de dados, olha só, pessoal, a nossa categoria foi cadastrada. A anterior também foi, mas percebam que o nome do arquivo aqui está diferente. E claro, vamos checar também na nossa página, na nossa pasta, se os arquivos realmente estão. Aí está, ó. É o 3SC, aqui nós temos o 3SC e o 739, aqui está o arquivo 739. É isso. Na próxima aula nós vamos iterar esses cadastros no banco e exibir a imagem aqui na nossa visualização de categorias, colocando o nome da categoria aqui embaixo, ok? Vejo vocês na próxima aula. Desculpem pela aula ficar um pouco extensa, mas é isso aí. Vamos que vamos e até lá!